Meus irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Marcelo Costa e você está no T107. No vídeo de hoje nós vamos retomar as gravações para os subsídios da Escola Bíblica Dominical das Igrejas Assembleias de Deus do Ministério Internacional do Guará. Antes de começar, nós queríamos pedir desculpas e perdão a quem nos acompanha, porque ao longo das semanas passadas, nós tivemos muitos contratempos, alguns problemas de ordem familiar e pessoal que nos impediram de ter tempo para poder gravar os subsídios, e com isso a gente perdeu todo o cronograma tempo para as lições. Portanto, sem mais demoras, roda a vinheta e vamos lá. Partindo então para a nossa lição número 8. A nossa lição número 8, ela fala da credibilidade, a única maneira de conquistar corações. Credibilidade é um tema fundamental para a liderança. O texto base está em 1 Samuel, capítulo 12, de verso 1 a 5. A lição perpassa por 3 tópicos principais. Tópico 1, o que caracteriza a credibilidade. Tópico 2, o mundo clama por líderes íntegros. E o tópico 3, perder a credibilidade é jogar o próprio nome no lixo, destruir o que foi feito antes e sabotar o futuro de todos. Pois bem, chegando aqui no tópico 1 da nossa lição, o que caracteriza a credibilidade? É uma pergunta que a lição vai responder dizendo que a credibilidade ela é caracterizada por pelo menos 3 coisas. A primeira é ser íntegro, a segunda, ser confiável e a terceira, ter palavra. Essas 3 coisas caracterizam a credibilidade de um verdadeiro líder. Ser íntegro é alguém que tem integridade. A palavra integridade é um substantivo feminino de origem latina que significa a qualidade ou o estado daquilo que é inteiro, daquilo que é completo. É o sinônimo de honestidade, de retidão, de imparcialidade. No sentido figurado, a integridade é descrita como honradez, pureza, inocência. Alguém que tem integridade é alguém que você pode confiar de uma forma plena nela, porque sabe que ela é inteira, ela é completa com você, ela não tem 2 caras com você, ela não é falsa com você. Isto é integridade. A integridade designa uma pessoa que é incorruptível, que não pode ser comprada, que não pode ser vendida, uma pessoa de caráter, uma pessoa de honra, uma pessoa que pode ser confiável. Confiabilidade é a segunda característica para a credibilidade. O que é ser confiável? Ser confiável é ser uma pessoa digna de confiança de alguém. É a pessoa que exala em si tanta verdade, tanta sinceridade, que as demais pessoas que estão à sua volta acreditam nela de uma forma viva, de uma forma eficaz. Provérbios 13:17 diz que o mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz cura. Perceba que, em último lugar, credibilidade, a lição diz que significa ter palavra. E essa é uma característica do próprio Deus. Então nós devemos seguir isto com muito afinco. Jeremias 23:29 diz o seguinte: não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Perceba ainda, Mateus 5:37, Jesus aconselha a gente, lá está escrito: seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Portanto, queridos, a credibilidade, ela perpassa por esses 3 adjetivos: ser íntegro, ser uma pessoa de confiança e ter palavra. Ou seja, alguém que tenha
Credibilidade é uma pessoa que você pode acreditar nela, é uma pessoa que você pode confiar nela, é uma pessoa que ela tem aceitação no grupo e, portanto, um líder que carrega credibilidade é um líder que faz bem a sua equipe, é um líder que vai ser honrado e que honra as pessoas que estão à sua volta. Credibilidade é necessário na vida de um bom líder. A credibilidade de um líder, ela é construída pelo seu caráter. Exemplo de como ele age, de como ele fala, de como ele promete e cumpre aquilo que ele fala. A credibilidade é um processo demorado. Ninguém vai sair acreditando em você de uma noite para o dia. As pessoas vão olhar a você, as pessoas vão observar suas atitudes, as pessoas vão olhar como você fala, se você fala e cumpre o que fala, se você não enrola alguém nas suas palavras. Isso tudo demora e é um processo dolorido, até que o líder tenha credibilidade em si. Mas todo verdadeiro líder tem que lutar para ter credibilidade. Não existe liderança eficaz sem credibilidade. Entrando no nosso tópico 2, o mundo clama por líderes íntegros, por líderes que tenham essas qualidades. E aqui eu quero reiterar dizendo que não é só o mundo que clama, todos os setores clamam por líderes íntegros. E a igreja, mais do que nunca, clama por bons líderes, líderes íntegros. Obviamente que toda organização vai precisar de líderes assim, se ela quer crescer e desenvolver. E assim a igreja também. Se um departamento quer evoluir, se um ministério quer crescer, se um ministério quer alcançar o objetivo, ele precisa de líderes íntegros, de pessoas em que se possa confiar, de pessoas de caráter, de honra, porque assim a liderança vai ser estabelecida com força e os objetivos vão ser alcançados com clareza. Todo mundo que quer desenvolver, todo mundo que quer ter algum desenvolvimento, ela procura pessoas que tenham caráter para ajudá-las. Portanto, o que a gente precisa aprender aqui é que a integridade do líder, ela não é vista somente enquanto ele está liderando. Ela é vista também enquanto ele não está liderando. Ela é vista em tudo aquilo que ele faz. Um bom líder é um líder que tem caráter, hombridade, integridade em toda a sua forma de viver, em toda a sua forma de ser. Um líder é uma lâmpada e aonde há luz, tudo é visto. Então, se você quer ser um bom líder, quer ser um líder de verdade, saiba que você precisa de ter credibilidade. E você não vai conquistar isso da noite para o dia. Você precisa de dia a dia, paulatinamente, gradualmente, conquistar as pessoas que você está liderando. E você vai conquistar as pessoas que estão à sua volta através de caráter, de honra, de verdade, confiança e de palavra sincera. Veja o que o apóstolo Paulo chegou a dizer para as igrejas em que ele estava liderando. Ele chegou a dizer que nós somos cartas vivas. Note comigo o que diz 2 Coríntios capítulo 3, verso 2 e 3. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que as pessoas para quem ele está direcionando essa carta, a igreja de Corinto, era a sua carta lida, era a credibilidade dele. Se as pessoas quisessem conhecer quem era Paulo, bastava olhar para aquela igreja e estas pessoas iriam perceber quem era o apóstolo Paulo, porque a igreja de Corinto foi desenvolvida de forma tal que o caráter da pessoa de Paulo estava embutido naquele lugar. Outra coisa que nós aprendemos desse texto é que nós somos cartas lidas. As pessoas estão olhando para a gente, lendo as nossas vidas. E por isso, se você quer ter uma liderança eficaz, saiba que você precisa ter credibilidade. Isto você vai ter que construir com verdade, com integridade, com confiança.
Portanto, o mundo, de uma forma geral, igreja, organizações, ONGs, todo mundo que precisa de liderança está carecendo de líderes honestos, de líderes que tenham caráter, de líderes que tenham hombridade, que tenham integridade, que tenham verdade em si. O nosso tópico 3 vai mostrar o que é perder a credibilidade. Ou seja, quando um líder fracassa, quando um líder não pode mais liderar, é quando ele perde essa credibilidade. Então, a lição nos diz que perder a credibilidade é, em primeiro lugar, jogar o nome no lixo. Ou seja, é perder tudo. Um líder que perde a credibilidade, perdeu tudo. Um líder que perde a credibilidade não vai mais servir para muita coisa. Porque as pessoas não vão mais confiar nele, as pessoas não vão mais segui-lo, as pessoas vão fazer piada dele, as pessoas vão desacreditá-lo completamente. Por isso, se você é líder, lute para ter a sua credibilidade e lute mais ainda para preservar a sua credibilidade. Um líder sem credibilidade não pode liderar, vai ser um fracassado. Em segundo lugar, perder a credibilidade é destruir o que foi feito antes. Um líder deve pensar sempre no legado anterior, em tudo que já foi construído, em tudo que já foi feito antes dele. Pois caso ele fracasse enquanto está na sua liderança, tudo aquilo que foi feito anteriormente também vai ser desacreditado. As pessoas não vão dar valor, as pessoas não vão dar resposta àqueles estímulos. Portanto, um líder carrega grande responsabilidade. Perder a credibilidade vai fazer com que a sua liderança seja fracassada e tudo que foi feito antes dele seja também abalado. Em terceiro lugar, perder a credibilidade é sabotar o futuro de todos. Se você é líder de alguém, se você é líder de um departamento, se você tem pessoas debaixo da sua liderança, saiba que essas pessoas estão debaixo da sua liderança querendo chegar a algum lugar amanhã. Elas estão querendo ter um futuro desenvolvido amanhã. Quando você perde a credibilidade, você está dizendo para elas que todo o tempo que elas confiaram em você, que todo o tempo que elas estiveram debaixo das suas ordens e orientações foi perdido, ou seja, o futuro delas foi comprometido. Por isso, liderar é muito importante e carece de muita responsabilidade. Não perder a credibilidade é fundamental para resguardar o futuro das pessoas que estão à sua volta. Então, perder a credibilidade é sabotar o futuro das pessoas que estão confiando em você. Um exemplo de quem perdeu a credibilidade é Sansão nas Escrituras Sagradas. Olha o que o texto diz a respeito de Sansão em Juízes capítulo 16, verso 19 e verso 20. Fazendo-o dormir no colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. E então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: eu sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Perceba que como é triste, né? A história de Sansão quando chegou nesse exato momento. Ele perdeu a credibilidade, ele perdeu a confiança, a integridade que tinha com o Senhor no momento em que ele revelou seu segredo para aquela mulher. E nesse momento ele pensou que poderia ser como antes, mas quando se perde a credibilidade, nunca será como antes. Você vai fracassar. Por isso, nós concluímos a lição dizendo que nós devemos manter a nossa credibilidade. Enquanto líderes, nós devemos ter credibilidade e devemos mantê-la com toda a nossa força. Que a verdade e a conversão de Deus esteja em evidência nas nossas vidas. Zele para não perder a sua integridade. Zele para manter a sua verdade e a clareza de Cristo na sua vida. Zele para manter sinceridade em toda a sua maneira de viver, em toda a sua forma de liderar.
Nós estamos vivendo em tempos difíceis, infelizmente, em que grandes homens acabam sucumbindo, acabam caindo em pecados grosseiros, acabam perdendo todo o seu ministério por conta de erros grosseiros, justamente por não zelar pela sua credibilidade. Portanto, nós encerramos a lição dizendo que credibilidade faz parte de fundamento na vida de um bom líder. Quer ser um bom líder? Procure ter credibilidade, e quando você alcançar a credibilidade, não perca essa credibilidade por nada.